Olá, tudo bem? Meu nome é Gessé e hoje estamos com mais um podcast onde eu trouxe um tema muito interessante para nós conversar, que o tema vai ser zona de conforto, e eu convidei uma pessoa mais que especial, meu grande amigo Matheus Reuel. Nos conhecemos desde os 9 anos de idade e passamos por muitas coisas, um aprendizado constante de amizade. E hoje nada melhor do que ele para a gente falar sobre zona de conforto, que a gente se conheceu há muito tempo e a gente sabe realmente que zona de conforto é uma coisa complicada, hein? Que faz a gente parar na vida. Então hoje eu convidei o Matheus. E Matheus, se apresenta para a galera. E aí, Gessé, bom dia pessoal. É isso aí mesmo, vamos trazer uma informação, conteúdo para vocês aí sobre a zona de conforto, porque ainda tem muitas pessoas que vivem nessa caixa, nessa vivência. Então a gente vai estar passando aqui bastante dicas e informações que vai ser muito útil. É isso aí. Então vamos direto ao ponto, vamos botar muito conteúdo aí para dentro. A primeira pergunta que a gente tem que sempre se fazer para tentar reverter uma situação ou mudar algo que a gente quer evoluir, que a gente quer transformar em algo melhor, a gente tem que entender o que é essa coisa, né? Então hoje, como é zona de conforto, a pergunta é: o que é zona de conforto? Na minha percepção e no meu aprendizado, a zona de conforto para mim é algo que faz com que a gente não evolua. Para mim, zona de conforto é algo muito bom. O nome já diz, né? Conforto. Então, é uma situação onde tá ok. Onde o médio é ok. Onde aquela única ação, talvez constante, que eu venha fazendo é a mesma e eu não faço nada além daquilo. Um exemplo bem clássico, talvez, para quem está empreendendo, né? Que é a empresa. Tu sabe que você tem que estudar um certo conteúdo para aplicar na tua empresa, seja em marketing, em vendas, em algum processo novo que você quer implementar, e você tem um tempo livre, digamos de 2 horas, tá? Você chega do trabalho e aí você tem mais um tempinho que você já separou para fazer alguma coisa. E aí você vai para o seu notebook e você tem como hábito assistir vídeos no YouTube ou simplesmente ficar navegando por páginas de notícias. E você sabe que tem uma tarefa importantíssima, mas é conveniente para ti mexer no YouTube ou acessar alguma rede social em vez de fazer aquilo. É mais prático para ti, é cômodo fazer isso do que parar, pensar e fazer acontecer, né? Então, para mim, um exemplo bem clássico é isso. Às vezes tu tem uma situação onde vai ser benéfica para ti realmente, vai te fazer você evoluir, vai fazer parte de um processo maior. E você prefere fazer outras coisas que são práticas, que não exigem pensamento, que não exigem talvez aquele engajamento que você precisa. Bom, e você não faz. Para mim, isso é zona de conforto. É uma situação onde é cômoda, onde você é mais prático, é mais fácil e você não foge daquilo, né? E pra ti, Matheus, o que é a zona de conforto nesse aprendizado aí? Exatamente, esse é. Então, não foge muito do que você falou, né? Um complemento só que você veio falar, mas é bem isso mesmo, é quebrar os limites impostos por você mesmo. Você sabe o que tem que fazer, você sabe o ponto certo. Então, mesmo sabendo toda a situação, você tem que quebrar esse limite que te impõe, tô cansado, não posso fazer agora. Aquelas desculpas bem esfarrapadas só para poder mesmo você se auto-iludir. Porque você sabe que não fazendo aquilo, você não vai obter aquele resultado. Então, esse é o ponto, é quebrar os limites impostos por você mesmo. Muito boa definição, Matheus. Então, a gente já sabe pela nossa experiência aqui, talvez para você que esteja escutando agora ou olhando no YouTube, zona de conforto tem um contexto um pouco diferente, mas não foge do nome, né, que é zona de conforto, algo confortável de estar, né? Partindo para a segunda pergunta, depois que a gente já sabe o que é zona de conforto, a pergunta é: como entramos na zona de conforto? A gente acredita que zona de conforto não é algo que a gente nasce
com aquilo, com uma habilidade, digamos assim, eu tenho uma zona de conforto. Não, a zona de conforto é criada, a gente que se coloca na situação, né? Também pode-se dizer que zona de conforto é algo onde você não existe tanto pensamento, não existe a criatividade, né? Então, como a gente entra na zona de conforto? Eu, por experiência, posso dizer assim que entrar na zona de conforto é muito fácil. A gente cria a situação, né? Também eu acredito que zona de conforto é um hábito, onde a gente sempre vai dando o reforço positivo, a gente vai sempre fortalecendo aquela situação, né? E aquilo se torna uma zona de conforto, onde você já se acostumou com aquilo, né? Como tu bem falou antes. Então a gente entra na zona de conforto criando um hábito. Eu acredito que é isso, a gente cria um hábito, seja em uma situação, por exemplo, de você chegar em casa, em vez de estudar, fazer alguma coisa que vai te trazer um benefício a longo prazo, não numa visão micro, mas macro. Não, você foca só no agora, talvez no amanhã só, mas a longo prazo, a 2, 3, 6, 1 ano à frente, o que essa ação que tu está fazendo agora vai te trazer de benefício no futuro? Vai ser benéfico? Tu tá só se entretendo ali naquele instante ou tu deveria estar fazendo outra coisa? Então eu acredito que a gente entra na zona de conforto a partir de hábitos que a gente vai reforçando todos os dias, tá? Essa é a definição para mim mais clara de como a gente entra na zona de conforto. Claro que talvez para algumas pessoas seja um pouco diferente, né? Mas para ti, Matheus, como é que é? Tem um outro ponto também que as pessoas entram bastante na zona de conforto, é o efeito manada. É tu se encaixar no cotidiano que as pessoas têm, porque a maioria das pessoas são assim. Porque o típico trabalhador brasileiro é chegar em casa, se sentar no sofá e tomar uma cerveja e olhar a TV. Então, as pessoas tentam seguir o que a grande maioria faz. Então, isso também é um grande incentivo para as pessoas entrarem nas zonas de conforto, de querer ter aquela curiosidade de olhar o capítulo da novela, de, sabe, fazer coisas que às vezes nem é do próprio hábito dela, como você mesmo falou agora. Mas só pela questão de o efeito manada, todo mundo está fazendo, todo mundo está celebrando aquilo, as pessoas acabam se encaixando também. Eu acho que essa definição é muito clara e bem direta, porque a gente seguir o que todo mundo faz, né? Aquele ditado, tu não é todo mundo. As pessoas vão pular da ponte, tu vai pular atrás. Talvez o consumismo, né, é uma zona de conforto, onde chega sempre dia 5, dia 20, nossa, todo mundo sai para gastar, em vez de ter aquela reflexão, não, por que eu estou fazendo isso? Será se eu vou comprar isso, vai realmente me fazer, é necessário fazer isso? Então, as zonas de conforto até que não são benéficas para nós, né? Por exemplo, gastar, às vezes, cara, tu não fez um planejamento sobre o que tu vai fazer quando tu receber o teu dinheiro, tu simplesmente vai lá e gasta. E depois, pensando a longo prazo, lá depois de 3 meses tu precisaria daquele dinheiro e tu não guardou, porque tu seguiu a manada, como a gente conversou. Todo mundo comprou aquele tênis da hora, aquele relógio, não sei o que, e tu nem precisava daquilo, e tu foi lá e, bum, entrou na zona de conforto, que vou seguir todo mundo, isso aqui eu faço todos os meses eu não guardo dinheiro, todos os meses eu gasto dinheiro. Então tu criou uma zona de conforto. E é legal de falar isso porque nas empresas acontece muito isso, onde os empreendedores às vezes se confortam com uma situação. Ou tem um funcionário chato, ou um funcionário que só dá problema, e tu vai sempre amenizando a situação. É a zona de conforto isso. Tu pode tomar uma decisão drástica, tu já analisou todos os pontos, tu sabe o que tu tem que fazer, mas tu não faz. Por medo. Talvez o medo também seja um dos fatores que fazem com que as pessoas entrem na zona de conforto, né? O medo, como tu falou, né? O medo de sair fora da caixa. O que é sair fora da caixa? É tu ver, observar que existe todo um universo diferente de coisas ilimitadas para tu fazer, mas você se conforta com aquilo que você faz todos os dias. Você não se dá o trabalho de fazer aquele questionamento. Por que eu faço isso todos os dias? Por que eu não posso fazer aquilo? Então é uma questão um tanto interessante também que já entra em outro assunto, né? Mas que entrar na zona de conforto é muito prático. E existem inúmeras situações, né? E eu vejo também que dentro de empresas, por exemplo, mais antigas, né?
em que os processos já são os mesmos já faz muito, muito tempo. E o empreendedor, porque eu acredito que as decisões dentro de uma empresa são tomadas a partir do empreendedor, do cara que teve a ideia, teve o sonho lá um dia e botou isso na realidade. Só que tem que ter inovação, tem que ter a criatividade de tu inovar, de tu fazer algo diferente, né? Então, zona de conforto é isso também, né? É tu fazer as mesmas coisas todos os dias, não fazer como no marketing existe, que é o teste AB. Tu faz de um jeito, a mesma situação, e tu faz de outro jeito. Tu testa qual que tá dando mais resultado. A situação A tá dando mais resultado que a situação B. Eu pego a situação B e sim, eu faço mais. E eu crio outra situação e fico sempre melhorando, né? Então, zona de conforto é tu sempre evoluir, é tu melhorar, é tu se questionar, é tu voltar a ser uma criança, onde tu sempre tá perguntando toda hora, por quê isso, por que aquilo. E também tem a questão do ego, né? Porque tem muitos empreendedores que obtêm um resultado logo no início de alguma ação e a partir dali ele vê aquele resultado e ele acha que ele não tem que fazer mais aquilo porque ele já tem um resultado, né? Verdade. Eu vejo que acontece bastante isso hoje em dia, então isso é uma parte que tem que também estar sempre atento. Com certeza, Matheus. Bom, depois que a gente entendeu o que é zona de conforto, bom, na minha percepção, na percepção do Matheus aqui, você tem uma percepção diferente, e isso é muito bom, ter esse pensamento, porque a gente não é igual, né? Depois que a gente entende o que é zona de conforto, e depois que a gente entende também como a gente entrou nessa zona de conforto, seja a situação que você... essas diversas situações onde você cria, né? Porque não é só uma situação em si, é várias. Depois que a gente entender um pouquinho sobre cada uma, porque existem inúmeras zonas de conforto na nossa vida, a gente tem que tomar uma ação. Se a gente entende o que é, a gente sabe que não traz benefício nenhum, e a gente entendeu como a gente entrou, a gente tem que entender e procurar uma solução para que venha aí a terceira pergunta, é como sair da zona de conforto. Eu acredito assim que como existe a luz do dia, existe a noite, como existe o bem, existe o mal. Cara, se tem um problema, existe uma solução, né? E esses podcasts que eu estou fazendo agora são justamente para isso, para pegar um problema, mostrar na prática como é que faz para encontrar a solução ou como tu fazer algo para mudar aquilo. Então, Matheus, como sair da zona de conforto? É uma pergunta que quem está na zona de conforto não se faz. Porque zona de conforto, a gente já falou, é muito bom, cara. Fala sério, zona de conforto é muito bom. É uma situação que você está acostumado, é um hábito que já foi impregnado e é difícil sair, mas tem como. Bom, vamos pegar uma situação bem clássica que acontece na maioria das pessoas do Brasil inteiro, no mundo também. Eu e o Matheus, um tempo atrás, há uns 3 anos, a gente trabalhava numa empresa. A gente trabalha nela ainda, né? E nós antes, nossos hábitos lá, há 3 anos atrás, eram o seguinte: a gente se acomodava com a situação. Como isso, Matheus? Eu vou explicar. Eu trabalhando no marketing na empresa, me passavam algumas coisas, né? E eu sempre fazia elas, eu seguia o que era me dito. E aquilo ali estava bom. Mas eu sabia que eu poderia me impor e falar algumas coisas que poderiam ser mudadas para melhorar a gestão do marketing, para melhorar as vendas na empresa, mas eu estava acostumado com aquilo, a situação de chegar às 8 horas da manhã na empresa, sentar na frente do notebook e fazer aquele mesmo trabalho sempre. E então, e também pelo fato de amizades que a gente tinha na época que não levavam para lugar nenhum e era cômodo ter aquelas amizades, né? Então a gente não pensava a longo prazo, a gente tinha visão de curto prazo. E essa era uma zona de conforto bem clássica para nós, né? A gente não se questionava por que está fazendo aquilo, em querer mudar, não tinha isso, não existia. E depois de um tempo a gente saiu da empresa, a gente começou a conhecer o empreendedorismo, conhecer esse novo universo de possibilidades ilimitadas. A gente saiu um pouco fora da caixa e começou a buscar esses conhecimentos diferentes, né, de PNL, de mindset, de marketing, de vendas, cara, como é que a gente pode mudar o mundo realmente, hábitos que vão levar para outro nível, enfim, várias coisas que as pessoas hoje a grande maioria não pesquisa,
não se atenta a aprender isso. E aí as coisas começaram a mudar, a gente começou a sair fora da zona de conforto. E então, depois de um tempo a gente retornou para essa mesma empresa e começamos a aplicar as ações de uma forma diferente, a começar a questionar, a se comprometer com mais tarefas, com mais coisas, a começar a pegar junto, a começar a entender os processos da empresa, a fazer tudo aquilo que a gente não fazia, a sair fora da nossa zona de conforto, a trabalhar mais, digamos assim, né? E isso fez toda a diferença. A gente conseguiu sair da zona de conforto e o mais legal que existe, que é que a gente percebe uma evolução, tanto em crescimento na empresa, tanto no âmbito profissional como no pessoal. As nossas relações interpessoais com as pessoas mudaram muito, a gente começou a evoluir, conhecer pessoas novas, pessoas que estão indo para outro nível, a gente começou a seguir esse processo, né, Matheus? Então, como a gente sai da zona de conforto? É fazendo tudo diferente daquele hábito que a gente está acostumado a fazer. Se a gente se levanta às 8 horas da manhã, por que tu não tenta levantar às 7 horas da manhã e pegar essa 1 hora a mais em ler um livro, em olhar algum vídeo motivador ou estudar alguma nova habilidade que você quer aprender? Eu acredito que para sair da zona de conforto você tem que fazer algo contrário àquela situação que tu vem fazendo sempre. E Matheus, para ti o que é sair da zona de conforto? Então, sair da zona de conforto é eliminar esses hábitos, maus hábitos, né, que temos. E às vezes até nem é mau hábitos, mas saber priorizar. Eu digo, você pode fazer o que você quiser, mas antes você tem que saber que você tem uma prioridade para fazer aquilo. Não precisa se limitar de tudo que você gosta de fazer. Mas então eu tenho que botar como se fosse uma recompensa. Eu vou fazer o meu trabalho prioritário, depois eu vou comer um sorvete, depois eu vou olhar um filme. E muitas pessoas falam que não é fácil sair da zona de conforto, e realmente não é fácil. Mas uma dica que eu dou é essa, de botar as coisas que você gosta como recompensa após você concluir a ação que tem que ser tomada para ter um resultado melhor. Muito boa definição, Matheus, é isso aí. Então a dica de hoje para você sair da zona de conforto, que eu concordo agora plenamente com o Matheus, é dar prioridade numa visão de longo prazo. Uma tarefa que vai te trazer um benefício muito maior, que não é recorrente do teu dia fazer aquilo, torna como prioridade, depois você se recompense com alguma coisa que você vai se sentir confortável, né, digamos assim. Por exemplo, tu tem que estudar 2 horas sobre uma habilidade nova que tu quer aprender para tua empresa, para fazer ela crescer, uma estratégia nova de marketing que tu tem que aplicar na tua empresa. Faça isso, comece, depois que tu terminou, se recompense olhando um filme, olhando um vídeo, saindo com a família, saindo com a mulher, não sei. Mas a dica de hoje, então, para sair da zona de conforto, da sua zona de conforto, das suas zonas de conforto, é priorize aquilo que é importante numa visão de longo prazo e depois se recompense com algo que vá se sentir confortável. Então tá, Matheus, muito obrigado por esse papo de hoje. Foi incrível e eu espero que tenha ajudado você que está escutando aí, porque realmente zona de conforto é um assunto que ainda tem muito mais o que se falar. Um grande abraço e avante!